empreendedor, seja bem-vindo a mais um Let's Cast. Hoje a gente vai falar sobre controles operacionais. E eu trouxe uma pessoa super especial para poder compor o quadro de hoje, que vai trazer bastante insight para vocês que estão começando, querem ter esse controle ali na ponta, querem centralizar as informações, acompanhar isso, ter um mínimo de gestão. Então, hoje você vai ter insights preciosos do mercado, gente que está atuando ali para poder começar. E eu vou ler um pouquinho aqui da biografia dessa pessoa maravilhosa, que é empreendedor, né, como vocês. Ele é baiano, músico, formado em engenharia pela Unicamp, especializado em finanças. Ele já atuou no mercado corporativo, tanto em finanças quanto no mercado de seguros. Resolveu empreender no mercado de seguros e, concomitante a isso, ele abriu o YouTube para poder falar sobre todo o conceito masculino mais contemporâneo. Então, barba, charutos, viagens e tudo que compõe aí o universo masculino. Fiquei sabendo também que ele já foi apresentador do SBT, que essa eu não sabia. E aí, além disso tudo, ele resolveu empreender no mercado de seguros, foi passando essa jornada e acabou criando uma Health Tech que ajuda aí várias empresas a realmente reduzirem os seus custos em termos de planos de saúde e tudo mais. Eu tô aqui com o Daniel Barra, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Caramba, que apresentação, hein? Cara, mas esse histórico seu aí, né, demais. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui, né, depois desse trânsito todo que a gente pegou para poder chegar. Deixa eu te perguntar. Me conta um pouquinho mais sobre a sua história, a sua jornada até a Suridata, que é essa Health Tech que você criou. Como que foi toda essa caminhada aqui que eu falei num briefing aqui? Como que foi para você realmente resolver empreender? Eu quero que os nossos espectadores aí entendam, conheçam um pouquinho mais de você. Bom, eu sou um cara que hoje, com 44 anos, eu entendo que a nossa vida, normalmente ela acontece num zigue-zague. Né? A gente vê pessoas de sucesso contando a sua história de uma forma resumida, parece que foi uma linha reta para o sucesso. Poxa, durante a minha juventude eu sonhei em ser músico. Já sonhei até em ser surfista. Isso daí não deu muito certo, né? Ia fazer faculdade de música, mudei para engenharia. E aí eu mudei de estado, não mudei só de cidade, né? Eu saí da Bahia, vim para São Paulo. Por isso que você resolveu ser engenheiro, né? Porque assim, se você estivesse na Bahia já seria músico logo de cara e dos bons, né? A gente sabe que saem excelentes músicos de lá. Não, lá tem música de todo tipo com nível altíssimo, né? Lá eu ia ser possivelmente um solista de chorinho, que é o que estava muito ligado à minha vida até os 20 anos, né? Tocando flauta. Bom, vim pra São Paulo. Em São Paulo eu comecei a estudar engenharia. Olha só que engraçado, meu inglês era muito ruim. E aí eu consegui um estágio no Canadá, num centro de pesquisa muito bacana. E por ser um centro de pesquisa, poxa, eu ia melhorar meu inglês, só que centro de pesquisa era numa cidadezinha chamada Saint-Jean-sur-Richelieu, a 35 minutos de Montreal, portanto em Quebec, e de lá eu voltei com um francês, né? Muito bom. Isso aí já errou já, né? Errei, aí no ano que vem eu consegui um estágio nos Estados Unidos, o inglês melhorou um pouquinho, então eu fui tentando, né, E durante a faculdade eu me encantei por finanças. Né? Então, poxa, era um caminho muito natural o engenheiro da Unicamp sair para o mercado financeiro. Isso acabou acontecendo. Fui trabalhar num grande banco, nesse grande banco eu fui para a área comercial, comecei na área comercial, aí eu fiz uma pós-graduação em finanças, fui para o back-office do banco, para a tesouraria do banco, daí eu fui para a tesouraria de uma grande empresa e trabalhei com finanças de uma forma muito prática no mercado, né? Numa empresa de varejo de moda, onde o dinamismo daquilo é um negócio fantástico. Aí eu saí dessa empresa e fui ser sócio de um empório de azeites, porque eu sou louco por gastronomia, me encantei por um lugar que eu frequentava, esse cara abriu um empório e aí eu fui trabalhar junto, fiquei um tempo ali, saí dessa sociedade e fui trabalhar numa corretora de seguros. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, a convite de amigos que eu admirava bastante, que saíram do mercado financeiro e foram montar essa corretora. Ou seja, ali você já estava se contextualizando sobre o mercado de saúde do Brasil. Ali, sem saber, estava nascendo a Suridata. Entendi. Né? Eu, um cara que com pensamento analítico, pelo menos eu me amparava em ferramentas analíticas para tentar resolver as coisas, eu estava numa corretora, não sabia nada de seguros. E já era o cara de números, né? Você já tinha toda a formação, já trabalhava com isso também, né? Sempre foi. Eu tentava fugir disso, mas eu nunca conseguia.
E aí nessa corretora, poxa, o mercado de seguros ele tem produtos para todas as necessidades do mundo corporativo. Produtos financeiros, produtos de benefícios, enfim. E eu não conhecia nenhum desses produtos. E nessa corretora as pessoas elas já tinham bastante background, eles já tinham bastante conhecimento sobre os produtos financeiros. Ninguém sabia nada sobre saúde, eu não sabia nada sobre nada, eles olharam para mim e falaram, você que não sabe nada, começa esse pedacinho aqui. E esse pedacinho foi ganhando corpo, que é o pedaço de planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida. E a parte que foi ganhando mais relevância foi a parte dos planos de saúde. Esse mercado foi ganhando corpo, a gente conseguiu conquistar uma conta muito grande, e essa conta muito grande tinha quase 2.000 pessoas, 2.000 vidas, 2.000 beneficiários usando os planos de saúde. E rapidinho eu descobri que gerenciar, cuidar dessas pessoas com Excel, né, com boa vontade não era o suficiente. Então a gente foi buscar ferramentas no mercado para entender como gerenciar a saúde populacional. Novamente, estava nascendo a Suridata e eu não fazia a menor ideia disso. E aí saí dessa corretora, junto com um profissional que eu conheci nessa corretora, que a gente ficou amigo, a gente abriu uma corretora pequenininha, que começou já encantando os primeiros clientes, e eu entendi que, mesmo começando essa corretora, eu tinha tempo para fazer mais coisa. E eu descobri isso quando? Quando o Wagner, que é meu sócio na Suridata, me chamou para empreender com ele. Eu falei, cara, se tem tempo para eu conversar com o Wagner sobre um novo empreendimento em paralelo àquela corretora, tem tempo pra você eu tenho tempo empreender. para alguma coisa. E aí o Wagner vendeu a empresa que ele era sócio naquele momento, e a gente falou, olhou um para a cara do outro e falou, e o que a gente vai fazer? E a gente começou a perambular por eventos de inovação, eventos de startup, eventos de tecnologia de uma forma bem livre, mas muito curiosos por que seria uma startup nossa. O que seria isso? Você acha que esses eventos, esses ambientes voltados para a inovação contribuíram de alguma maneira para que vocês ideassem, pensassem realmente tirar o negócio do papel? Sim. E os eventos, foram eventos de níveis diferentes. Eventos super básicos, mas que trouxeram provocações importantes. E eventos mais sofisticados, onde a gente teve contato com problemas mais específicos de grandes startups. E aí a gente acabou se deparando com um programa de inovação, um programa de pré-aceleração para startups, e a gente entrou nesse programa, e esse programa permitiu que a gente criasse a ideia e fosse desvendando de fato de que forma que essa ideia poderia resolver um problema do mercado, que mercado era esse, qual era o tamanho desse mercado, como comunicar para esse mercado que a gente estava ali pronto para resolver um problema. E a gente estava pronto mesmo, não estava pronto para nada, mas a gente tinha... O vendedor nunca tá pronto, né? A gente tem que começar sem estar pronto mesmo, né? Só vai, né? E me fala uma coisa, a Suridata, ela faz o que exatamente? Qual que são os produtos, as soluções, como que ela atende os clientes? Como que vocês estão mudando aí um pouco do mercado de saúde, enfim, no Brasil? A Suridata é uma empresa de análise de dados de saúde. Então a gente analisa grandes volumes de dados de saúde e a gente consegue fazer o diagnóstico de populações. Então, a gente consegue receber, pensa numa empresa, numa grande empresa, vou chutar o nome de uma empresa que todo mundo conhece, Natura, Carrefour, são grandes empresas. Certo. Essas empresas certamente entregam para os seus funcionários e dependentes um plano de saúde. Benefícios gerais e dentro disso entra o plano de saúde. Exato. E esse plano de saúde, ele registra todo o comportamento dessas pessoas em dados. A gente analisa esses dados e a gente entende quais são as necessidades das populações. Quem são crônicos, como cuidar desses crônicos, quais são os hospitais que fazem um atendimento mais eficiente, e a gente faz também auditoria de contas médicas. Então, a gente recebe os dados, faz um diagnóstico da população, entendendo qual é o mapa de risco da população e qual é a parte da população que precisa de um acolhimento. Então, dessa forma, a gente mostra os caminhos para aumentar a saúde da população e reduzir os custos, porque o uso ele vai ser mais eficiente. Entendi. Bom, vamos agora então entrar especificamente falando no tema do podcast de hoje, que são controles operacionais, como você pode criar o seu controle operacional, pensando aí nessa palavra que você falou no final, eficiência. Como que se dá hoje, né, na prática ali, o controle operacional da Suridata? O que vocês gostam de analisar em termos de métricas? O que para você ali também é pilar em termos de valores? O que você vê como importante ser mensurado dentro da Suridata? Desde o início, a gente teve um cuidado muito precioso dos dados.
e que certamente é o nosso maior diferencial. A gente é visto como um barco que não tem furo. A verdade é que a gente está o tempo inteiro analisando esse barco, analisando a forma como a gente interage com dados, para que a gente tenha o maior robustez possível nesse tratamento. O que é isso na prática? A gente recebe dados hoje de quase 70 operadoras e seguradoras. A gente analisa, a gente faz um trabalho de higienização desses dados, de reclassificação desses dados, para a partir daí a gente gerar relatórios robustos, um sistema sempre atualizado, robusto também, com segurança da informação. Então, o trabalho cuidadoso sobre dados para a gente, ele é a base de tudo. Inclusive foi um dos episódios que a gente gravou aqui, não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, tá imperdível, né, com o Rafael da Zux, é sobre gestão, né, com ênfase em dados, né, com embasamento, na verdade não embasamento, com orientação aí para os dados, né. Então, realmente, dados, poxa, é o core do seu negócio. É imprescindível para que você tenha boas análises e tome decisões para o seu negócio também, correto? Sim. Então, eu estou falando da matéria-prima que é base do produto que eu entrego. Mas como é que dentro da nossa operação a gente enxerga, a gente cria indicadores para acompanhar e a gente, né, vê esse dado dentro dessa nossa fábrica avançando de uma forma correta para a gente. Então, a gente tem, primeiro, um time muito próximo. Então, esse time, de alguma forma, a gente tem a obrigatoriedade de manter ele o tempo inteiro próximo para que a comunicação esteja muito, muito forte sempre. Deixa eu te interromper aqui. Esse time, ele tá presencial ou ele tá remoto ou ele é híbrido? Como que se dá? 100% remoto. 100% remoto. Bom, então o controle operacional para você é vida, né? E aí, como é que a gente controla, né? A gente tem ferramentas como o Trello e a gente faz mágica no Trello. Então, o nosso Trello tem um volume de automações que está interligado com o nosso sistema, que é um negócio absurdo, né? Então, o nosso sistema, que é o nosso portal, que ele está muito próximo de um BI que a gente compartilha com nossos clientes, ele tem muitos indicadores do problema do cliente, da saúde populacional. E tudo isso daqui está interligado com o nosso Trello. Então, a gente recebeu um arquivo que precisa ser atualizado, existe um passo a passo, um fluxograma desenhado dentro do nosso Trello, que ele dispara necessidades dentro da equipe, para o time de saúde analisar, para o time de pós-venda entrar em contato, para comunicar ao cliente que teve um atraso na recepção dos dados de uma seguradora. Então, o Trello ele é o esqueleto da nossa operação. Faz toda a gestão das atividades e aí gera para vocês insights para que vocês controlem realmente todas essas métricas e indicadores. Interligado com o e-mail, interligado com o sistema, interligado com a equipe, disparando tarefas para a equipe, entendendo se a tarefa foi concluída ou não. Então, a gente tem isso daí acontecendo porque, como você falou, é remoto. Então, a gente tem uma necessidade adicional para de alguma forma, não substituir, né, mas apoiar a falta do olhar do trabalho presencial, né? Então, a gente traz isso para dentro dos indicadores que a gente acompanha assim. É ter processos bem estabelecidos, uma comunicação bem definida, padrões, porque a equipe, quando ela está no remoto, ela precisa realmente, né, saber onde as coisas estão, qual que é a linha de raciocínio ali que ela vai ter que seguir em termos, né, de passo a passo da execução das atividades. Então, a gente ter isso sedimentado, estruturado dentro de uma plataforma, né, de um sistema, de uma tecnologia, vai dar suporte para que eles possam trabalhar melhor. E tem SLA para tudo. Olha só. Porque uma coisa depende da outra, então é uma grande cascata. E dessa forma o trabalho de forma assíncrona vai entregando um grande produto sempre. E aí você tem isso dentro, por exemplo, de uma visualização ou várias visualizações de BIs, dashboards. Como que funciona na prática o olhar que você tem sobre os indicadores da Suridata? A gente tem em dashboards, tem o dashboards do financeiro, tem dashboards do atendimento, tem dashboards de como estão andando. São telas diferentes com governanças diferentes. Exatamente. Me fala uma coisa, em termos de ferramenta, né, pensando aí em tecnologia, você acha que isso é essencial para hoje, a pessoa que está abrindo um negócio, está começando a pensar em empreender? Ela precisa ter uma tecnologia ali para poder embasar esse controle mais estruturado da operação do negócio ou não? Não. O que eu entendo é que a pessoa ela tem que ter a premissa de que organização é necessário.
E essa organização, ela vai crescer à medida que o negócio crescer. Porque senão, ela vai tentar criar um ambiente perfeito que ela viu numa empresa num estágio muito mais avançado, e isso daí vai gastar uma energia que talvez gaste tanta energia que o negócio nem comece. Então, as pessoas estão muito familiarizadas com planilhas, né? Excel, Google Sheets. Começa assim. E depois isso daí vai te ensinar, de fato, quais são os indicadores que você precisa, que você quer, que você precisa acompanhar. E depois você parte para ferramentas mais robustas. Porque até para você mudar de ferramenta, você gasta uma energia danada. Tem ferramentas... Tem os custos, né? Também implicar às vezes. Exato. Você tem CRMs, você tem ERPs. Pô, o Trello funciona muito bem pra gente. Tem gente que usa o Asana. Tem gente que usa um ERP muito maior. Tem gente que consegue fazer milagre com CRM apenas. O ponto é, organização é fundamental. E isso deve começar da forma simples e evoluir à medida que a empresa ganhar corpo. Isso é muito importante que ele está falando aqui, justamente porque tem gente que quer fazer um negócio perfeito, mas aí demora para tirar do papel aquela ideia que vai realmente fazer o seu negócio deslanchar. E claro que excelentes ferramentas, muito mais robustas, exigem um conhecimento para poder adequar aquela complexidade, para poder trabalhar aquela complexidade ali no dia a dia, né? Administrar e tudo mais. Além disso, implicam também em custos, né? Existem ferramentas gratuitas que dão condição, inclusive o próprio Trello, né? Que dão condição pra gente poder fazer uma estruturação melhor ali numa fase inicial. É basicamente isso. Mas ele fala uma coisa, em termos de indicadores, eu quero que você, o cara dos dados, dos números, o que você preza, que você leva ali na unha, que você chega lá na sua data e o pessoal fala, ai meu Deus, esse indicador tem que estar ok. SLA. Então, é um indicador que ele está permeando toda a produção. Então, a partir do momento que a gente recebe os dados das seguradoras, que é a nossa matéria-prima, a gente tem um prazo para trabalhar esses dados. E aí, esse trabalho, ele é cascateado. Então, você tem diversos elos da nossa esteira, da nossa cadeia, para que o relatório ele fique pronto de uma forma excelente, o relatório e o sistema. Então a gente tem diversos SLAs onde a gente mede o tempo de cada um desses passos. A gente também tem SLA de atendimento, de tempo de resposta para o cliente. E tem os indicadores financeiros. A gente é uma empresa e empresa não é um negócio romântico. Empresa, como diz o Amar Branquinho, um cara que foi mentor nosso e a gente admira bastante, empresa é uma maquininha de fazer EBITDA. E isso daí só faz sentido se você continuar fazendo isso sucessivamente para que a empresa consiga crescer de forma saudável. Então a gente precisa ter o fluxo de caixa muito próximo do nosso controle. Então a gente não pode dar passos maiores do que a gente vai conseguir sustentar. Então a gente tem indicador de fluxo de caixa, a gente tem isso daí atrelado no nosso roadmap, quem a gente vai contratar, quando a gente vai contratar. Enfim, então financeiros, tempo de entrega, tempo de trabalho e qualidade de entrega são indicadores que a gente mede de uma forma geral o tempo inteiro. Olha só, você se lembra de algum caso específico ou de sucesso aí, algum caso que realmente encheu a bola de vocês ou de fracasso que tem impactado diretamente na operação de vocês? Que você falou, nossa, cara, mudou tudo aqui, agora a gente talvez tenha perdido ou ganhado muito. Eu vou falar de uma ferramenta que pra gente é um sucesso. Principalmente porque a gente trabalha remoto. E que é uma ferramenta barata ou gratuita, enfim, que é o Discord. O Discord permite que a gente crie diversas salas representando o ambiente de uma empresa. Então, imagina que você tenha a sala do pessoal técnico de saúde, a sala do pessoal de desenvolvimento, a sala do desenvolvimento do produto A, B, C e o cafezinho, onde você pode trabalhar permitindo interrupções, onde você pode trabalhar e as pessoas que entrarem no cafezinho vão falar com você sem problema, porque você está ali para talvez ser interrompido. Então o Discord é uma ferramenta para a gente, que é um case de sucesso dentro da Suridata, porque ele permite que as pessoas fiquem próximas e consigam trabalhar de forma eficiente, de forma colaborativa. Então isso daí é um case muito importante para a gente, porque a gente é 100% remoto. Pô, a gente tá em 30 pessoas. Você entrou na pandemia remoto, virou remoto, ou não? Você já era remoto, sempre foi remoto, nasceu remoto? A gente nasceu no final de 2018. Certo. Quando começou a pandemia, a gente estava com 4 pessoas na operação. Hoje a gente está com 30. Uma operação enxuta. Bem enxuta.
né? Inclusive, nos últimos 12 meses, a gente dobrou a quantidade de vidas na nossa base, dobrou o faturamento, dobrou a quantidade de empresas que a gente atende, aumentando apenas 5 pessoas. Então a gente realmente construiu uma base para permitir que a gente escalasse. Isso daí só foi possível por causa dos processos que a gente colocou, das automações que a gente criou para ir substituindo erros por automações, por velocidade. Então o Discord é um case de sucesso para o time ficar próximo, para o time se comunicar e entregar com velocidade os produtos dele. Agora, case de sucesso com cliente, a gente tem alguns cases pequenos que eles são importantes porque eles foram muito eficientes. E o que é eficiência? Sucesso a custo baixo. MVP. Então é você testar, o cliente confirmar, o cliente pagar e a partir daí você aumenta a sofisticação do produto para tornar ele escalável. Então a gente desenvolve todos os nossos produtos a partir de MVPs. Exemplo, a gente tem o nosso sistema também em inglês, a gente tem os nossos relatórios também em inglês. A gente não começou com o sistema em português e inglês. Isso foi um produto que um cliente demandou para a gente criou disso um projeto que foi cobrado, o cliente foi sponsor desse produto, então ficou de uma forma que ele queria. A gente cobrou um valor muito abaixo do que seria uma fábrica de software, porque esse produto depois ficou pra gente e a gente replicou para outros clientes. Perfeito. Então vocês pegam toda essa base desenvolvida em termos de features, de funcionalidades novas que vocês estão disponibilizando para os clientes em projetos que são, novos ali dentro da empresa e transformam isso em produtos que vão sendo modularizados. É basicamente isso? Basicamente isso, e a gente não desenvolve nada. Agora eu vou desenvolver um produto novo. Não. Na hora que a gente tem uma ideia e que a gente acha que é muito legal, a gente precisa validar aquela hipótese. Será que isso é legal mesmo? E só é legal o suficiente pra gente realmente transformar aquilo em produto se alguém estiver disposto a pagar por aquilo. Com certeza. Pensando aqui em termos de um board, uma visualização centralizada, e aí eu tô falando, poxa, a gente pode pensar em ferramentas mais robustas, mas a gente pode fazer, por exemplo, dentro do Excel, uma planilha, legal, com todos os dados que você quer acompanhar e tal, gerar, por exemplo, um relatório mensal, trimestral, enfim, que você vai acompanhando. Pensando nisso, a gente também poderia fazer um MVP. Sim. Fazer um teste ali, mas precisa de um tempo rodando para poder validar se aquilo tá ok, se não tá ok, o que você vai melhorar continuamente. É por aí? É por aí. Mais uma frase do Omar Branquinho. O Omar Branquinho ele tinha frases muito boas do nosso processo de mentoria durante a pré-aceleradora. Ele fala, a gente montou uma startup, Mentira, ainda não tinha o CNPJ aberto, mas a gente já tinha convicção que a gente ia montar uma startup. Então a gente queria codar, a gente queria desenvolver códigos. E ele falou, cara, dá pra fazer no Excel? Dá, então faz no Excel. Mas vai levar muito tempo. Tá bom, chama a sua mãe pra fazer. Ficou pesado? Chama a sua avó. Chama a sua filha pra fazer. Chama a sua esposa pra fazer. Aí, provavelmente você já tem tempo suficiente para você ter certeza que aquilo virou um produto e você já tem receita que justifique para que aí você transforme aquilo em algo automatizado. Então, até isso acontecer, faça da forma mais simples possível e bem feito. Algo que você não vai colocar um caminhão de dinheiro, e dinheiro é tempo, desenvolvedor, teste, reteste. Você só faça isso depois que o produto tiver alguma validação. É engraçado isso que você tá falando, porque me remete aí, a época que eu falava, gente, a gente precisa entregar o melhor. E nessa época eu tocava a direção, de governança e performance de uma empresa. E eu me lembro claramente, assim, o pessoal ficava, não, mas vamos definir uma coisa muito rocambolesca. E aí não era por aí. Então a gente sempre fazia no manual, antes de fazer a automação, a gente testava manualmente mesmo o processo para ver se fazia sentido ou se ia ter que ter alguma mudança antes de criar, demandar tempo de teste da automação para poder começar a rodar. Eu acho que é por aí, a gente vai fazendo no mínimo, o mínimo viável realmente em termos de startup é fantástico, mas eu acho que hoje, pensando em qualquer negócio, se você estiver tirando do papel esse negócio, tem que realmente entregar o mínimo para que você consiga ganhar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de tração e principalmente eu acho que a maior questão aqui é ganhar maturidade.
Porque você vai aprendendo realmente a lidar com aquilo, com o seu cliente, os seus processos, né? Idealização de todos esses produtos que você está pensando. E essa maturidade, ela leva realmente um tempo ali, né? De desenvolvimento. Eu fico impressionado que algumas pessoas parecem já ter nascido com isso. Eu tive a sorte de muito rápido admitir que não era algo natural para mim e a gente foi sendo cuidadoso no processo de construção da empresa. Olha só. Me fala outra coisa que eu queria saber, é o seguinte, existem alguns pilares que você analisa como valores ali para a operação? Alguma coisa que você, não em termos muito de indicadores, mas de valores que você acha que são válidos para que você gerencie e controle essa operação do negócio? A gente... E não assim, só pro seu, tá? Desculpa até te interromper. Não. Mas também para toda a nossa audiência aí, que são empreendedores que estão começando agora e que podem ter insights valiosos aí com sua experiência. A gente, novamente, pelo contexto do trabalho remoto, a gente foi obrigado a pensar muito em como deixar a equipe conectada. Comunicação e colaboração, né? Deixar a equipe próxima e trabalhando de forma colaborativa. Então, a gente se apoiou em conceitos de agilidade. A gente criou diversas squads para acompanhar a produção, não só para desenvolver novos produtos, para revisar eficiência. A gente criou squads para trabalhar diversos pontos relevantes da empresa. Então, a gente tem squad de atração, como atrair clientes para a gente. Squad de atendimento, como encaixar o cliente dentro do nosso processo, não só atender bem ele, mas como tornar um fluxo de atendimento algo confortável para o cliente e confortável para a nossa operação. Squad de eficiência de uma forma geral. Squad de saúde, poxa, a gente é uma health tech, então a gente tem que ter um olhar específico para discutir os processos da área de saúde. Squad de produtos, novos produtos, então a gente tem diversos squads. Essas squads, elas têm interseções, então, poxa, a gente tem 30 pessoas, então às vezes você tem pessoas que estão se cruzando em diversas squads. A gente tem uma grande reunião toda semana, que é como se fosse um cafezinho, um auditório da empresa, onde a gente... Isso, um all hands. Um all hands, onde a gente fala de problemas diversos, ou às vezes a gente separa piadas, separa temas, para que as pessoas elas se mantenham em contato de uma forma um pouco mais lúdica. Tem o Discord que eu já comentei, que cria salas para que o time, principalmente o time de produção, desenvolvimento, se mantenha num ambiente mais próximo do que o ambiente onde a gente foi criado, né? Salas de verdade, coworks, espaços colaborativos. Então, todas essas ferramentas, né, todos esses processos baseados em agilidade, eles cultivam um ambiente colaborativo. E eu acho que isso daí é fundamental para que a gente consiga realmente viabilizar os MVPs que a gente precisa, ter os feedbacks dos clientes e que isso flua por toda a empresa. Então, acho que a colaboração é um item fundamental para uma empresa. Não existe mais uma empresa que consiga ir muito longe sem comunicação. Não, e assim, eu super compartilho da ideia dele, assim, eu valorizo demais a comunicação e a colaboração dentro de uma empresa, independente do tamanho, do porte, do segmento. Eu acho que isso é um fator preponderante para o sucesso daquele negócio. E hoje a gente tem diversas ferramentas excelentes para trabalhar toda essa parte de governança aplicada ali dentro da ferramenta, estruturando as equipes, design organizacional que atenda o seu negócio com as especificidades que ele precisa. Eu acho isso fantástico, né? A gente tem Discord, Slack, Microsoft Teams, tem várias diferentes que vão poder até, né, fazer a parte das automações, pegar os insights que tem ali, por exemplo, até de colaboração, reuniões realizadas, tempo, né, de reuniões, se a pessoa está sendo produtiva executando a atividade que foi proposta para ela, ou se ela está fazendo mais, né, gastando mais assim o seu tempo em reuniões que são mais lúdicas ali, mas às vezes não entregam tanto resultado, e dá pra gente fazer todas essas análises, essas leituras aí, inclusive, né, baixando os relatórios dessas ferramentas, que tem relatórios fantásticos, se você for administrador de uma ferramenta dessa. Mas assim, tem gente que começa do zero, vai começar no WhatsApp mesmo, vai criar um grupo de WhatsApp, mas é um step, né, um passo ali acima, você ter uma ferramenta propícia para incluir esses processos, para estruturar esses processos dentro dessas ferramentas e ter realmente muito mais insights e condições de customizar o modelo todo para atender o seu negócio, né? Cara, isso é fantástico, os seus insights sobre comunicação e colaboração, só quem tem uma empresa totalmente remota, inclusive nascida remota ali, né?
tem esses insights. E às vezes a gente fala, poxa, comunicação é importante, colaboração é importante. Fala, colaboração, as documentações tudo bagunçadas, né? Não tem às vezes uma intranet, não precisa ser um negócio robusto, né? Tem várias ferramentas hoje que façam Notion, você pode fazer no SharePoint, N ferramentas que você pode ter, por exemplo, uma estrutura que te leva para o seu controle. Quem é do financeiro vai acessar o quê? Quem é do RH vai acessar o quê? Quem é da operação ali no dia a dia da entrega, então no seu caso ali a equipe de tecnologia provavelmente, né? Toda a equipe de TI, o que eles precisam acompanhar em termos de indicadores? Fantástico. Estou encantada. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa é legal, hein, gente? Quero saber como é que você entende os insights que o seu cliente precisa para poder aprimorar o seu produto em termos de visualizações. Porque eu sei que nos dashboards, nos BIs, né, que você trabalha, você atende um pouco assim, apesar de ter uma base de produto, atende umas personalizações específicas para cada negócio. Como que você levanta isso? Como que você entende o que é prioritário para que você consiga gerar insights para eles, acompanharem a operação deles, né, e mudarem ali os processos dentro da empresa deles? A gente teve que manter diálogo contínuo, né? Então, mas vamos lá. Como é que antes do diálogo, porque a gente também tem que conseguir fazer alguma coisa sem precisar conversar com o cliente. A gente, de alguma forma, a gente está medindo, né, o clima do cliente, a satisfação do cliente. Então a gente recebe feedbacks dos clientes continuamente das formas mais variadas possíveis. Então a gente tem um canal de recepção dessas informações que a gente transforma isso em feedbacks mais estruturados para a nossa área de produto, nossa área de eficiência, nossa área de atendimento. Também a gente tem uma agenda de diálogo contínuo com os nossos clientes para entender o valor percebido dele sobre tudo que a gente entrega. E tem uma coisa que a gente ainda não faz do jeito que a gente gostaria, mas a gente quer fazer e a gente tem certeza que você também quer. Que é, por exemplo, ter um mapa de calor dos nossos relatórios e do nosso sistema. Ou seja, saber onde eles estão clicando mais, o que eles estão usando mais em termos de funcionalidade? Que legal. Isso pra gente é importante e a gente está em implementação disso. Porque a gente quer sim entender onde o cliente ele gasta mais tempo. Seja porque aquilo tem muito valor, ou porque aquilo dali poderia ter uma apresentação, né, alguma coisa que ele não... Exato. E não dá necessariamente para saber, né? A gente precisa analisar isso para poder entender realmente. E como é que a gente contorna isso? A gente contorna isso provocando diálogo o tempo inteiro. Afinal de contas, né, design, desculpa até te interromper, mas design não é só ideação, né? Precisa ter insight aí de feedback do que realmente eles estão fazendo uso, clicando, qual é a dificuldade deles e, poxa, o mapa de calor é perfeito. Desculpa aí. A gente teve a sorte de ter, desde o início, clientes muito falantes. E a gente estimulou que eles falassem. E nem sempre é agradável escutar do cliente, porque muitas vezes essa crítica vem de uma forma muito dura. Mas elas são muito importantes. A diferença de um cliente não pagante para um cliente pagante é enorme. Porque o cliente não pagante, isso daí acontece de uma forma muito sedutora com toda a empresa inicial. No início da empresa, os clientes, e não é por mal, os clientes eles entendem que eles podem ajudar a empresa com case. Então eles fazem uma proposta natural de, poxa cara, eu te entrego um case e não te pago nada. Isso você está falando de empresas, clientes não pagantes, você está falando de uma startup que está validando ali, né, está fazendo um protótipo ali, está pondo para validar uma ideia, fazendo um MVP, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas pode ser uma empresa grande também querendo entrar no mercado novo. Tá. Então é comum que empresas aceitem clientes com projetos não pagos em troca de um grande case. Isso não é totalmente errado. Mas temos que concordar que um cliente que não paga, ele tende a ser muito menos exigente do que um cliente que paga, por mais que seja um valor baixo. Com certeza. Então, desde o início, a gente teve clientes pagantes. E o cliente pagante, ele quer criticar tudo, ele quer tudo do jeito dele. E não importa se ele pagou pouco, né? Não importa. Se ele pagou, ele já sente aquela dor de querer cobrar uma performance sua. E a gente teve a felicidade de entender muito bem que a gente precisava cobrar dos nossos primeiros clientes. Mas olha, foi difícil. Porque é muito sedutor o cliente te colocar para trabalhar em troca de case. Ainda mais quando sua matéria-prima é dados, né? Poxa,
Que empresa, né, que é... Eu preciso de dados, né? Com certeza. Então, desde o início, a gente recebe muitos feedbacks. E a gente foi transformando feedbacks em produtos. E os produtos foram melhorando com novos feedbacks. E cada cliente que entrava trazia um olhar diferente, portanto, novos feedbacks. E os produtos eles foram ganhando alterações de uma forma muito rápida, até que chegou uma hora que a gente parou. Porque a quantidade de clientes estava entrando numa velocidade um pouquinho maior. Então a gente teve que entender quais eram os feedbacks que se repetiam mais. Porque a nossa capacidade de alterar já não estava tão grande assim. Porque cada cliente que vinha pedia 5, 10. Poxa, o número de alterações podia ser muito grande, mesmo de coisas pequenas. Então a gente espera um pouco. Tem que priorizar. Vamos ver o que está sendo solicitado de forma mais repetida. E isso foi priorizando o nosso desenvolvimento. Olha, eu assim, não tenho palavras para te agradecer aqui. Eu queria encerrar o nosso bate-papo. Eu sei que é breve, né? A gente ficaria aqui por muito mais tempo. Mas eu queria encerrar pedindo para você trazer um insight assim, bem precioso, bem bacana. Trazer uma mensagem para toda a nossa audiência de empreendedores que está começando agora a pôr a mão na massa. Tendo em vista aí que você já falou coisas assim que eu já achei demais, aqui só para dar uma brifada. Comece com o que você tem, com a ferramenta que você dispõe. Tem uma ferramenta de comunicação e colaboração eficiente. Poxa, várias coisas. Trabalhe com clientes pagantes, mesmo que seja o mínimo, porque eles vão te trazer insights preciosos. Tenha muito, né, insight em relação aos esses clientes e feedbacks dele para poder aplicar ali na prática e melhoria de produto. Perfeito. Mas qual a mensagem, assim, aquela essencial que você quer passar para a pessoa que está começando, que está com dificuldade de gerenciar a operação, que está pensando, meu Deus, como eu vou começar a trabalhar com tudo isso agora, todos esses indicadores, o que eu preciso realmente controlar dentro da gestão e da operação do meu negócio? Eu quero o seu insight para essa galera que está assistindo a gente. É muito importante que você tenha um time complementar e que você confie nesse time. E que as responsabilidades sejam muito bem distribuídas. Porque você tem pouco tempo, você tem pouca energia, você precisa crescer rápido, porque provavelmente o seu caixa não é muito grande. E mesmo sendo grande, você tem que respeitar o caixa e tratar ele de forma eficiente. Então, tendo um time complementar que você confie, as responsabilidades têm que ser bem distribuídas, elas vão acontecer de forma eficiente. Porque se você, empreendedor, quiser fazer tudo, você vai quebrar. Você vai perder tempo precioso para sua família e essa jornada que é dura e é longa, ela não vai ser sustentável. Porque é uma jornada muito difícil, é uma jornada dura, é uma jornada solitária que só a sua família vai entender. E você só vai ser capaz de fazer isso se você conseguir distribuir bem as responsabilidades e ter pessoas que você confia para que essas responsabilidades sejam tratadas sem tirar o seu sono. Olha, adorei o bate-papo com ele. Quero dizer aqui que você não está sozinho. Se você estiver empreendendo, a gente tem uma base de conhecimento super bacana para poder acessar dentro da plataforma da Let's Go. E a gente traz pessoas igual o Daniel Barra aqui, super experientes em toda essa jornada de empreendedorismo para poder minimizar aí essa sua jornada difícil e solitária para que você sinta-se acolhido por todos nós. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Vou te chamar mais vezes com outros insights aí. E obrigada a você que está assistindo a gente. Seja aí muito bem-vindo a esse novo contexto de gestão e operação com foco ali nessa centralização que começa pequeno com o que você já dispõe. Mas não deixe de gerenciar o seu negócio. Eu te encontro no próximo Let's Cast.